Rapaziada, eu tava devendo esse Cinecrise do Bahia. Dali. Outra palavras, Um velho. abraço aí pro seu Bahia. Eu tô inscrevido no canal, ó. Pimba. Deixa o like aí, ó. Eu tô cansado, exausto. Que isso, Os cara? últimos dias foram pesados. Teve Fala Nação Tricolor na Metrópole segunda, live também segunda, e várias outras obrigações. Terça-feira teve zona mista. A gente totalmente voltado pra esse jogo da Libertadores. Cobertura da chegada do time adversário e várias outras obrigações. E ontem foi o dia praticamente todo dedicado ao jogo. Contato com o profissional da Comebol, colete, cobertura fora do estádio, dentro do estádio, entradas pra Casa TV pro Noite de Copa. Cobertura durante o jogo, depois do jogo. Cheguei em casa agora há pouco, cara. Parei pra poder comer, pra 2 horas da manhã. Tô morto de cansado, véio. Morto, exausto, fisicamente, mas esse nem é o de menos, assim, fisicamente, né? A cabeça mesmo, o mental. E eu não vou mentir, eu sou sincero com vocês, sempre que eu faço esse tipo de conteúdo de vídeo, eu venho aqui e digo assim, eu tô mentalmente muito abalado e cansado. A gente acaba ficando imerso em meio a esse processo, e isso acaba, de alguma forma, em determinadas vezes, confundindo até os nossos sentimentos ali. A gente tem que superar e deixar pra trás e deixar de lado. E hoje eu já tenho um geral Casa TV 10 horas da manhã, tem live já no canal, às 20 horas tem live na Casa TV também, pós-rodada de Europa League, Champions League, e várias outras obrigações também ao longo do dia. E assim, eu tô exausto, velho. Eu tô exausto e eu sou só mais um, sabe, em meio à torcida que se sacrifica, que se empenha, abdica de uma porrada de coisa para poder pagar um sócio, que tem um dia exaustivo, cansativo de trabalho e com sobrecarga, e ainda assim opta para poder ir para Fonte Nova, faz das tripas coração para poder manter as contas em dia, e ainda assim vai à fonte em busca de um lazer, de um entretenimento, para reencontrar amigos, para poder se distrair um pouco mais, e é retribuído dessa forma, sabe? Eu citei o meu exemplo, que os problemas são muito menores em relação a vários outros problemas bem mais pesados que a gente vê por aí, que existem no dia a dia, que existe dentro da nossa torcida, só para poder trazer aqui como é difícil, velho, às vezes ter aqui que vir falar e reivindicar e trazer algumas verdades. E tem gente que ainda não gosta, né? Que analisa sob apenas um prisma. Caraca, mano. Tô quase chorando com você já, velho. Que fica agindo como advogado do clube, com um protecionismo terrível, apontando dele. Eu tô falando isso aqui tranquilo, com toda a paz no mundo no coração. Já passou o estresse ali pós-jogo, já são 2 horas da manhã no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Já, não vou dizer que superei, mas já assimilei o que aconteceu, sabe? Já tô trabalhando aqui, já vou ter que acordar cedo pra poder fazer outras obrigações e entrar ao vivo de novo 10 horas da manhã e falar as mesmas coisas. Mas é difícil, velho. Encontrar palavras. Vexame, um dos maiores vexames dos últimos tempos. Vexame mesmo, viu? Primeiro, Pelo contexto, como foi o jogo. as negligências de 2025, e não tem como fugir disso, fizeram com que o Bahia não conseguisse se classificar de maneira direta para a Libertadores da América. Um time que Cara, isso aqui é verdade. Que ele pontuou um negócio que eu acho correto. O Bahia vacilou muito ano passado, velho. Era pra ter ido direto, né, velho? O calendário tava tudo bom pro Bahia. O Bahia vacilou. Tanto de ponto que o Bahia vacilou. tinha muita força dentro de casa, dentro dos seus domínios, Mas e fora fora de se casa. acovardava, e deixava os problemas para resolver em casa, e empurrava os problemas com a barriga, e anicamente se abalava e já ia pros jogos derrotados, essa que é a verdade. Passou por um fracasso bizarro também, que foi construir um resultado dentro de casa contra o Fluminense, e chegar no Maracanã, se acovardar, botar o regulamento embaixo do braço e ver o tempo passar e ver a eliminação chegar. E mais uma vez, o Bahia não só foi muito covarde, como o Bahia foi muito frouxo. Hoje o time do Bahia é frouxo. Não foge um, velho. Todos os caras que estão ali são frouxos. Talvez, e aí eu vou até fazer aqui o papel inverso, caras como Everton Ribeiro, que teve que ficar até o final, mesmo exausto, e teve que ficar para os pênaltis, mesmo exausto, porque é a única referência desse time em termos de liderança. E eu acho que ele ficou realmente por isso, eu acho que ele bateu o último pênalti realmente por isso, mas dá pra ver que ele tava completamente exausto, cansado, mas teve culhão de ir lá até o final, mesmo errando. E aqui eu quero ser justo com isso. Del a mesma coisa. Eu soube, inclusive, Vitor que me relatou isso, não tem problema nenhum em falar, que Del que assumiu a responsabilidade de bater, porque teve gente que não tava disposta a bater, cara. E Del chegou e falou que ia bater. Foi o que É isso mesmo, tem que ter personalidade. Vai, pau no gato. Perdeu a bola pra frente, supera e vai. foi visto ali por Vitor, que também é um cara de muito respaldo, muita credibilidade, e que fica ali no Oeste acompanhando de perto tudo que tá acontecendo, na beira ali do banco de reservas do Bahia, acompanhou o diálogo, viu tudo o que ocorreu. Mesmo que não ocorra isso, o fato de ter um moleque de 17 anos batendo um dos pênaltis em uma decisão como essa, mostra que no mínimo ele tem culhão. No mínimo, Exatamente. E é um problema do elenco. A rapaziada, na hora do vamos ver, os caras vão se acovardar. Tá certo, velho. O garoto foi macho, entendeu? Foi macho. Ah, mas, rapaziada, ó. É até difícil falar em negócio de pênalti nesse jogo do Bahia, porque não era pra ter chegado nos pênaltis, né, my friend? Só em ter jogado nos pênaltis contra o All Rings, entendeu? ele tem personalidade, atitude, talvez até a escolha de Sandy tenha sido equivocada, de colocar um moleque de 17 anos em uma situação como essa, né, arriscada como essa. Eu até não acharia nenhum absurdo, e até apoiaria se ele começasse com o Del como titular da vida, por exemplo, né, e achei bom ele colocar Del no decorrer do jogo. Não junto com o Everaldo, acho que isso foi precipitado, eu entraria com Sanabria e Del, do que Everaldo e Del no jogo, por mais que provavelmente ele tenha colocado Everaldo também pensando na disputa de pênaltis, porque apesar de tudo, Everaldo é um excelente batedor de pênalti e provou isso fazendo o gol. Beleza, né? Dito isto, eu acho que a atitude de Del de chegar e bater é corajosa, mas a atitude de Sandy de chegar e colocá-lo, sendo que ainda tinha kick, Mingo, né, pra poder bater esse pênalti, talvez não tenha sido mais adequada. Mas também acho que não é isso, não é esse o ponto. O erro de Ademir é grave e, como fala mais... Pra mim o Ademir ali, tipo assim... Cara, é uma sequência de erros. Ano passado, perder pra esse time aí.
Perder lá já é uma vergonha. Perder. Fred Macedo, o ruim de você ter atleta limitado dentro do plantel é que você vai ter que utilizá-lo. Ademir passa uns anos, ele evolui um pouco, melhora aqui, melhora ali, mas continua com a essência limitada que ele tem. E eu tô falando, apontando dele para Ademir por conta do erro, mas não é só por conta do erro, e não é só Ademir também, existem outros jogadores também que têm as suas limitações e que tá aí, né, vendo o tempo passar no clube e não acompanha o processo de evolução. E errado é quem dirige, é o diretor de futebol, é quem toma as decisões, quem não toma partido de conseguir exterminar essa frouxidão do time. Exterminar o que tem atrasado ainda, de certa maneira, o Bahia. E eu não falo só de individualmente, né, do Ademir da vida, mas eu falo de aspecto anímico, cara. Tem que ser exterminada essa frouxidão do Bahia, velho. O mais grave não foi Ademir cometer a falha bizonha que ele cometeu porque é fraco, limitado. O mais grave é como o Bahia reagiu depois de sofrer o gol, cara. Todo mundo que tava na Fonte Nova, tava vendo na TV, tava no campo como eu, tava trabalhando como imprensa, viu. O Bahia desistiu do jogo. Os jogadores estavam passando a sensação de desespero tão grande que a impressão que dava é que eles estavam mais dispostos a terminar o jogo naquela hora e logo pros pênaltis por conta do medo proveniente da covardia do O'Higgins fazer o segundo gol e se classificar de maneira direta dentro do jogo, cara. O Bahia é um time frouxo. Esse Bahia de O Rogério Bahia ficou com medo mais de levar o empate do que garantir o 3-1. Infelizmente eu afirmo isso. É frouxo. E eu espero que isso seja recepcionado por quem tá no clube de maneira inteligente, não de maneira reativa. Não por picuinha, por querer apontar o dedo, por ser advogado, por protecionismo, por não saber lidar com crítica, entender o papel do outro lado, o que o outro lado passa, o que o outro lado sacrifica pra estar ali. Eu espero que isso seja recepcionado de maneira inteligente, não de maneira reativa, inconsequente, burra, ignorante. O Bahia é um time frouxo e essa frouxidão tem que ser exterminada. Se for mandar o jogador embora, integrante de comissão técnica, técnico, ou sei o que for, eu acho que não é o caso, tá? De Ceni. Porque Ceni tem muitas limitações, problemas, algumas desobediências, decisões equivocadas. Isso foi mostrado de maneira clara nesses jogos, inclusive. Esse processo transitório talvez ele não esteja conduzindo da maneira mais adequada, do time deixar de ser uma equipe técnica para ser uma equipe com mais força, com mais consistência, com mais solidez. Ele tá perdendo aspectos bons dessa busca pela solidez e também perdendo aspectos bons do jogo de controle. É o teto do Rogério Ceni. Aqui, esse discurso eu já conheço. É o teto do Ceni. É o mesmo discurso do Fortaleza aqui. Esse discurso eu já conheço. Posse do jogo mais técnico, ele tá no limbo ali no meio do caminho e o time tá sem conseguir desabrochar e mostrar até o que já foi construído de bom nessa trajetória e que, em tese, faz parte da essência do time. Mas eu não tenho como apontar o dele e falar que Ceni, por exemplo, não tem mentalidade vencedora. Eu duvido. Eu duvido que ele não tenha xingado os jogadores no vestiário, passado até do tom, do nível, ter ficado puto da vida, chateado. O cara que trabalha, um workaholic, fica aí até de madrugada, já vai estar treinando no CT cedo. Eu sei de tudo isso, isso daí não tem como reclamar de Rogério. Tem como reclamar das decisões e tem como reclamar, e como ele e a diretoria não conseguem ter culhão suficiente para poder mudar essa frouxidão que está impregnada hoje no clube. O Bahia é um time frouxo, covarde. Covarde. Queira ouvir ou não, essa é a realidade, é um time covarde, o time do Bahia. Tem muito jogador covarde, que foge do pau, que foge da responsabilidade, que foge do problema. Eu não gosto muito da palavra covarde. Mas vamos dizer que é um time fraco mentalmente, né? É um time fraco de atitude. Covarde é pesado. Era pra mostrar energia, cativar o torcedor, chamar ele pra perto de novo. O Bahia fez o gol e se aputanhou, pô. Time frouxo. Esse aputanhou é muito baiano, né? Aputanhou. Tentando analisar o copo meio cheio, não tem como analisar o copo meio cheio, né? Mas conjecturando aqui, trazendo talvez perspectivas que ao menos essa eliminação, e que eu não queria que acontecesse, ninguém eu imagino, faça com que os caras não tenham mais desculpa com relação à performance em brasileiro de Série A e brigar pelo título. Faça com que não desculpa Copa do Brasil. Aí começa os lunáticos aí. O time não tem condição de brigar pelo título mais frente. Aí, o vídeo tava tão bom. O vídeo tava até bacana. Física, baboseira, lenga-lenga. É brigar pelo título também na Copa do Brasil. Se vai conseguir ou não. Aí já. Ah, tão bom. Baianão, Mansão Green. Aí só o tempo dirá. Só o nível de frouxidão vai determinar. Às vezes o nível de qualidade mais elevado do adversário também vai determinar, que não era o caso do O'Higgins, por exemplo. Mas que brigue, que esteja ali, que busque o topo. Agora é obrigação dar uma resposta à altura para o torcedor. Porque o que aconteceu ontem na Fonte Nova foi um verdadeiro vexame, uma vergonha, coisa de time covarde, frouxo, que se aputanha na hora H. Ah, legal o vídeo. Até ele falar que ia brigar pelo título brasileiro. Aí deu uma pegada. Esse time não tem elenco nem jogador pra ser campeão brasileiro, não. O G4, eu acho que G4, G5, G5 deve dar vaga pra Libertadores no Brasil, sempre dá, né? G4, G5 virou uma obrigação, virou realmente algo a resposta. Copa do Brasil, aí mata-mata, né? Mata-mata, aí sabe competição de Copa, aí a gente sabe como é que é. Mas o Brasileirão não, my friend. Brasileirão, Bahia não briga pelo título, não. Ficaria muito Vamos dizer que terminar ali 25 rodadas, 24, 25 rodadas, eu ficaria muito surpreso de ver o Bahia brigando pelo título. Mas agora o Bahia realmente tem uma vantagem enorme. Vantagem de calendário. Vantagem de calendário realmente é uma vantagem enorme.